criação da Companhia Siderúrgica Nacional e outras coisas, e o Brasil então adotou um modelo capitalista. O que isso quer dizer? Vamos lá, para a gente poder só terminar ali. Esse é o mapa do Brasil, tá, pessoal? Não é um dente, não é uma coxinha. Galera, o que aconteceu? O Brasil, após ele se juntar aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e após em 1953 criar no governo Vargas a Petrobras, ele começou a ser visto pelo mundo inteiro como uma fonte de riqueza. Maior bacia hidrográfica do mundo, bacia amazônica. Maior fonte de água potável do mundo está na Amazônia. Maior ilha fluvial do mundo, Ilha de Marajó. Então olha o que nós somos. Isso desperta o quê? Interesses. E aí, os olhos do mundo, isso aqui é um olho, tá, pessoal? Barata não, isso aqui é um olho, ó, olhando para o Brasil. Então o que nós estamos estudando é a forma que o governo, o Estado tem de defender tudo isso, se preocupando principalmente em reforçando as fronteiras. Então eu resumi, tá, pessoal? Resumir só para a gente poder entender qual é o contexto dos principais acontecimentos no mundo e por que o Brasil hoje, estando do lado desse eixo americano capitalista, exclusive, né? Exclusive, o filho do presidente talvez seja o embaixador americano, né? Não vamos comentar. Eu tenho minha opinião, mas deixa para lá. Mas por causa disso aqui, ó. Nós somos o país mais rico do mundo. E a galera tá... Isso aqui não são duas baratas, são olhos voltados para nós. Por isso que a gente está estudando Política Nacional de Defesa. Posso apagar, pessoal? Conseguimos entender mais ou menos qual foi o contexto mundial aí? Lenin era advogado que deu o golpe no czar. Defendia o cara e passou o cerol nele. Bom, o fenômeno da globalização, caracterizado pela interdependência crescente dos países, pela revolução tecnológica e pela expansão do comércio internacional e dos fluxos de capitais, resultou em avanços para uma parcela da humanidade. Paralelamente, a criação de blocos econômicos tem acirrado a concorrência entre grupos de países. Para os países em desenvolvimento, o desafio é o de uma inserção positiva no mercado mundial, ao mesmo tempo em que promovem o crescimento e a justiça social de modo soberano. A integração entre países em desenvolvimento, como na América do Sul, contribui para que alcancem esses objetivos. Nesse processo, as economias nacionais tornaram-se mais vulneráveis às crises ocasionadas pela instabilidade econômica e financeira em todo o mundo. A exclusão de parcela significativa da população mundial dos processos de produção, consumo e acesso à informação constitui situação que poderá vir configurar-se em conflito. Vou fazer uns comentários depois aí. A configuração da ordem internacional, caracterizada por assimetrias de poder, produz tensões e instabilidade indesejáveis para a paz. Todo mundo sabe o que é assimetria, pessoal? Gostei, eu gosto do silêncio, porque quando a pessoa fica em silêncio, isso só aos meus ouvidos eu já sei, não sabe, né? Então vamos... Gostei, simetria que não está simétrico, e você está certa. Só que eu vou falar de uma forma assim muito simples. Olha só. Façam de conta que eu cortei aqui uma bola no meio, tá? Eu tenho dois lados iguais. Isso é simetria, mais ou menos. Finge que está certinho, tá, gente?
Finge que está certinho. O que ele está falando é que o mundo não tem uma distribuição de poder simétrica, igual. E isso é notório. Desde que o mundo é mundo, alguém vai mandar e alguém vai obedecer. Eu não falei para vocês aqui dos clãs, das tribos? Você chega na tribo, tem um camarada lá que tem direito a ter mais índia que todo mundo. Por quê? O cara quem manda na tribo aqui é o pajé? É o pajé? Não, pajé acho que é o curandeiro da parada, né? É o chefe, eu vou lembrar do nome. Então, esse é o cara, o cacique, pô. Então, o cacique, lembrei. O cacique. Então, por que ele tem mais poder que os outros? Porque desde que o mundo começou, o homem era dominado primeiro pela força, hoje pelas leis e pelo conhecimento. Então, a assimetria é isso, é algo disforme. A prevalência do multilateralismo e o fortalecimento dos princípios consagrados pelo direito internacional, como a soberania, a não intervenção e a igualdade entre os estados, são promotores de um mundo mais estável, voltado para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade. A questão ambiental permanece como uma das preocupações da humanidade. Países detentores de grande biodiversidade, enormes reservas de recursos naturais e imensas áreas para serem incorporadas ao sistema produtivo podem tornar-se objeto de interesse internacional. Alguma novidade nisso, pessoal? Alguma novidade? Vou falar uma coisa para vocês. Ano que vem, quando vocês se formarem, ficarem ricos, famosos, né? Ter dinheiro para pagar uma viagem bacana para o professor. Cara, todo dia eu penso nisso. Sério, eu me preocupo demais contigo, irmão. Eu tô quase contratando uma equipe de segurança. De vez em quando eu te mando lá, vem uma promoção já. Exatamente. Caraca, mas a gente vai fechar esse pacote aí. A gente vai fechar. Galera, quando vocês passarem esse frenesi de concurso aí, começarem a ganhar aquele dinheiro bacana, façam uma viagem à Amazônia. Quem nunca foi, teu sonho, então você vai realizar. Façam. Vá no Pará, mas pede para ir na Serra dos Carajás. Vá na extração das minas, para vocês verem que nós... Gente, eu passei uma semana lá, eu fiz um estágio lá. Na verdade, foi uma das melhores coisas da minha vida foi eu saltei lá, né? Fui saltar lá e passei uma semana lá. E quando eu fui nas minas de extração, o engenheiro falou para mim que descarregando 16 trens por semana, o Brasil ainda tem minério para ser explorado por 400 anos. Vocês vão ver, tem que ver com seus olhos, é um mundo mesmo. O Brasil é o país mais rico do mundo. Então isso aqui, ó, esse interesse internacional, meu amigo, eu torço para que os Estados Unidos não resolvam invadir o Brasil, nem a China e nem a Rússia. Porque, porra, são os maiores exércitos do mundo. Porque se os caras quiserem tomar isso aqui, já era. Então, o bizu fazer amizade, relação diplomática, mandar o filho lá para poder fritar um hambúrguer lá para a galera, fazer um negócio bacana. Tem que ser um negócio no desenrolo, que na porrada o negócio fica ruim, entendeu? Galera, vamos lá. As mudanças climáticas têm graves consequências sociais, com reflexos na capacidade estatal de agir e nas relações internacionais. Para que o desenvolvimento e a autonomia nacionais sejam alcançados, é essencial o domínio crescente e autônomo de tecnologias sensíveis, principalmente nos estratégicos setores. De novo, galera, todo ano cai isso. Aqui, ó, espacial, cibernético e nuclear. Espacial, cibernético e nuclear. Engraçado, vou fazer um comentário rápido com vocês. Fazer uma pergunta. Quando eu escutava essa palavra assim, cibernética, a primeira coisa que vinha na minha mente era coisa de robô. Vocês pensam também esse negócio robotizado, robô? Porra, depois eu fui estudar e ver o que era cibernética. Pô, tinha nada a ver com robô.
Decepcionei vocês? Vocês estavam acreditando nisso também? Pô, foi mal. Olha só, pessoal, olha como que surgiu a cibernética. Só pra gente, né? Viu, Chiliane? Cadê Sandro, Chiliane? Fala nisso. Pô, Sandro tá vacilando, hein? Sandro, ó. E cadê Carol? Pô, pessoal, ó, galera, presta atenção como que surgiu a cibernética. Quando os caras começaram a desenvolver nos Estados Unidos, né, principalmente, desenvolvendo a ciência na área da tecnologia, alguns campos da ciência deixavam lacunas entre eles que ninguém respondia. Então, você tinha um ramo da ciência que era muito lógico, você tinha algum outro ramo da ciência que era voltado para algo de humanas ou para exatas, só que não se preenchia as lacunas que existiam entre os campos da ciência. Os caras criaram uma maneira desses campos se juntarem, se entrelaçarem. Então, o espaço preenchido pelas áreas da ciência que ninguém respondia, foi o desenvolvimento da cibernética. Então, a cibernética, ela tem o conceito de preencher espaços, unificando ramos diferentes da ciência. É por isso que quando a gente pensa num robô, né, pela palavra cibernética, meio robótico, meio não sei o quê, mas na verdade a cibernética não tem esse sentido do robô. Ela tem um sentido de você unificar e preencher lacunas entre os campos da ciência. Pronto. É isso. Então, vocês não vão esquecer mais sobre a cibernética, porque isso vai cair de novo, esses setores estratégicos aí do país, que são setores espacial, cibernético e nuclear. Show de bola, pessoal? Até agora, pessoal, alguma dúvida aí? Tá tranquilo de poder acompanhar? É muita teoria, é muita leitura, o assunto não é muito agradável, mas eu quero que vocês passem. Espacial, foguete. Satélite, principalmente satélite, que o Brasil aluga muito os satélites americanos e de outros países. Então o Brasil até hoje está tentando desenvolver por tecnologia nacional isso, principalmente na base de Alcântara. Beleza? Cibernético, eu acabei de explicar para vocês sobre a união no campo das ciências. E nuclear, principalmente com as usinas de Angra, para geração de energia. Beleza? Oi. A cargo de todo mundo. Quem perguntou? A cargo de todo mundo. Não tem uma força armada destinada a isso, não. Na verdade, as 3 forças estão envolvidas nisso. Prova disso é o submarino que está sendo desenvolvido em propulsão nuclear. Marinha. Sim, mas olha, o Brasil, o Exército também desenvolve isso. Pessoal do IME. Inclusive ali em Guaratiba. Vamos lá, galera, vamos ler mais um pouquinho, daqui a pouco eu dou 5 minutinhos de intervalo aí para a gente acordar. Pessoal, os avanços da tecnologia da informação, a utilização de satélites, olha aí, acabei de falar. O sensoriamento eletrônico e outros aperfeiçoamentos tecnológicos trouxeram maior eficiência aos sistemas administrativos e militares, sobretudo nos países que dedicam maiores recursos financeiros à defesa. Em consequência, criaram-se vulnerabilidades que poderão ser exploradas, com o objetivo de inviabilizar o uso dos nossos sistemas ou facilitar a interferência à distância.
Para superar essas vulnerabilidades, é essencial o investimento do Estado em setores de tecnologia avançada. Pessoal, eu vou fazer uma observação, não é uma crítica, é uma observação. A crítica vai ficar por conta da mente de vocês. Tem quanto tempo que o Trump está no governo? Mais ou menos aí, próximo de uns 3 anos, né? Vocês sabem qual foi a primeira medida que o Trump tomou quando ele assumiu? Tudo bem? Help agora? Pode ser 1 minutinho? Vou só concluir aqui e já estou indo. Coisa rápida. Galera, olha só para a gente poder entender. O Trump, ele pegou no orçamento que ele elaborou, ele cortou recursos da educação e investiu na defesa. Ele falou assim, o orçamento com educação está muito alto. Vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar arma e vamos equipar o país. Vocês podem pesquisar, bota isso aí no Google. E lá os americanos não chiaram, não fizeram panelaço, e nem por isso os Estados Unidos deixou de ser o país primeiro mundo. Mas isso tem um porquê. Os Estados Unidos, eles detêm e cultivam a cultura da guerra. Então o americano lá, se ele estiver passando no lugar, está sendo hasteada a bandeira nacional, eles param e ficam em silêncio. Se eles observam um militar passando, eles vão lá e cumprimentam o militar, porque eles entendem que esse cara defende os interesses deles em qualquer parte do mundo. Então pesquisem, eu não quero que vocês acreditem em mim não, pesquisem. O Trump cortou da educação e injetou na defesa. Se isso acontece no Brasil, baralho é um jogo de cartas, tá, pessoal? Porra, o troço ia culpar do pinico à bomba atômica. Mas não é uma crítica. É porque quando nós começamos a estudar a Estratégia Nacional de Defesa, o que estava lá, assim como uma das primeiras frases da nossa Estratégia Nacional de Defesa, que o Brasil é um país pacífico. Então essa é a diferença. No Brasil hoje, e eu concordo que seja, é mais prioritário a educação. Olá, bom dia. É mais prioritário a educação. E eu concordo que seja. Nos Estados Unidos, não. Como eles já têm um nível muito alto, o cara cortou lá e jogou na defesa. Países diferentes, culturas diferentes. Beleza? Isso aí é só para poder ilustrar, a gente entender aí. Galera, vamos fazer um intervalinho e tomar um cafezinho? Daqui a pouco a gente volta? Vamos lá, pessoal. Ups. Hã? Será? Pessoal, vamos lá, vamos retomar aí. Vamos continuar aí, vamos falar sobre o ambiente regional e o entorno estratégico, né? Aquilo que eu estava conversando ali agora há pouco com as colegas ali. Toda vez que a gente pega, pessoal, um assunto assim que é muito chato, né? Eu já falo que Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa é um desafio até para o professor, né? Liderança, por exemplo, é um assunto que dá para brincar bastante, né? Tradições navais, muita coisa bacana, mas isso aqui não tem jeito, vocês vão ter que ler 16 vezes o documento para poder decorar. Pronto, acabou. Ah, eu não gosto dessa merda. Mentira, eu amo Política Nacional de Defesa. Você vai falar isso todo dia. Nossa, Estratégia Nacional de Defesa é uma delícia. Vai acordar assim já com vontade de ler. Entendeu? Vai dormir com a apostila agarrada assim, ó, para ver se entra o negócio de alguma maneira. E vai ser assim até a prova. Olha o que eu estou falando. Passou a prova... Não. Vocês vão passar. Você vai precisar continuar.
Ah, não. Bater o pé na ilha é outra coisa. Vocês vão continuar estudando, né? Eu sempre falo aqui, eu tenho muito contato com a Tamara. Aí a Tamara... Pô, essas provas aqui, vive reclamando. Já tô logo falando aí. Pode mandar mensagem para ela que eu tô falando. Vive reclamando. Falei, pô, Tamara, fala sério. Tá ganhando um dinheirão bacana aí. Passeio de barco de graça, tirando foto, vendo o sol nascer, sol se pôr. Pô, tá vendo querer meter essa? Mas pô... vai se formar agora, final do mês, né? Aí, pô, fica... Tô pagando pra estudar, eles vão me pagar. Eu postei aí o contra-cheque aí no grupo aí, vocês viram lá, né? É porque aquele desconto foi o adiantamento que eles receberam. Por isso que descontou, eles receberam aquilo de adiantamento. Tem nego andando assim lá, ó. Pô, já caiu. Vamos lá, galera, vamos lá. A América do Sul é um ambiente regional no qual o Brasil se insere, buscando aprofundar seus laços de cooperação. O país visualiza um entorno estratégico que extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e os países lindeiros da África. O que seria um país lindeiro? O que significa esse país lindeiro? O que é lindeiro? Lindo? Pessoal, a palavra lindeiro, ela tem sentido de proximidade, beleza? Na verdade, isso é como eu não sei português, eu não vou arriscar dizer que isso derivou de limítrofe, de limite, né? Mas ela tem um sentido de proximidade mesmo. Então, o Brasil, hoje, ele está buscando se achegar mais a países que até então ele não tinha uma relação principalmente comercial. Vocês viram que há um tempo atrás o Brasil tentou fazer um convênio atômico aí com o Irã. Logo quem que ele escolheu? Irã, né? O país nunca foi inimigo dos Estados Unidos. E aí quase deu merda, teve que voltar atrás e tal, Mahmoud Ahmadinejad, aquela coisa toda. Mas então a ideia é que o Brasil ele amplie as suas relações, que não fique só aqui no Mercosul, mas que ele possa também, principalmente com esses países próximos, né, com maior proximidade da África, assim como a Antártica. Ao norte, a proximidade do Mar do Caribe impõe que se dê crescente atenção a essa região, principalmente por causa de Cuba. A América do Sul, distante dos principais focos mundiais de tensão e livre de armas nucleares, o Brasil desenvolve energia nuclear, mas não desenvolve arma nuclear. Pelo amor de Deus, hein, gente? Beleza? Nós não temos aqui a bomba atômica. Tranquilo? É considerado uma região relativamente pacífica. Além disso, processos de consolidação democrática e de integração regional tendem a aumentar a confiança mútua e favorecer soluções negociadas de eventuais conflitos. Entre os fatores que contribuem para reduzir a possibilidade de conflitos no entorno estratégico, destacam-se o fortalecimento do processo de integração a partir do Mercosul e da União das Nações Sul-Americanas, o estreito relacionamento entre os países amazônicos no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a intensificação da cooperação e do comércio com países da África, da América Central e do Caribe, inclusive a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, facilitada pelos laços étnicos e culturais, o desenvolvimento de organismos regionais, a integração das bases industriais de defesa, a consolidação da zona de paz e de cooperação do Atlântico Sul e o diálogo continuado nas mesas de interação interregionais, como a Cúpula América do Sul da África e o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul. A ampliação, a modernização e a interligação da infraestrutura da América do Sul com a devida atenção ao meio ambiente e às comunidades locais podem concretizar a ligação entre seus centros produtivos e os dois oceanos, facilitando o desenvolvimento e a integração. Deixa eu fazer uma observação aqui, pessoal, rápida. Na verdade, é só um comentário. A gente hoje vive assim um verdadeiro ataque de informações e desinformações por meio das mídias sociais, né?
todo mundo sabe aqui por que a Noruega ela tem direcionado a ataques ao Brasil em relação ao meio ambiente? Todo mundo sabe o porquê? Falam, não sei. Olha só, pessoal, presta atenção. O Brasil, ele recebe uma quantia muito grande para desenvolver ações de combate ao desmatamento. Beleza? Quais são os países que financiam isso? A Noruega e a Alemanha. Então existe um convênio que foi feito do Brasil com esses dois países, em que 80% vem da Noruega, aproximadamente, é uma quantia muito grande, e uma pequena parte da Alemanha. Eles injetam no Brasil no combate ao desmatamento. Só que o que aconteceu? A Noruega e a Alemanha estão desfazendo esse negócio porque o IBGE e fora outros mais órgãos, eles fizeram um relatório apontando que o Brasil ele vem numa crescente em desmatamento. Então os países que financiam não querem mais financiar. E o Brasil está perdendo esses recursos. Então esse é o contexto, essa é a ideia. Então por isso que a gente vê aí falando tanto da Noruega, tanto da Alemanha, não sei o quê, porque a ideia é, os países estão financiando e não se sabe ao certo, não quero levantar bandeira nenhuma, se de fato o desmatamento está crescendo ou diminuindo. O fato é que documentos oficiais do governo, desses institutos, eles divulgaram um relatório dizendo que o desmatamento está crescendo mesmo com a injeção de dinheiro. Aí que os caras falaram, porra, a gente está dando dinheiro, o troço está piorando, para que dar dinheiro? Pesquisem depois e vejam o montante que é de milhões de dólares. Dispensa comentários. Só? Bom, a segurança de um país é afetada pelo grau de estabilidade da região onde ele está inserido. Não vá, volta, meu filho, volta. Assim, é desejável que ocorra um consenso, a harmonia política e a convergência de ações entre os países vizinhos para reduzir os delitos transnacionais e alcançar melhores condições de desenvolvimento econômico e social, tornando a região mais coesa e forte. Então, qual é a ideia do Brasil? É que, na verdade, se tornar uma nação amiga aos países vizinhos. Tipo assim, não mexe comigo, que eu não mexo contigo. Então fica todo mundo tranquilo, todo mundo numa boa, né? Isso é um acordo de cavaleiros aí que acontece em muitas comunidades aí do Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Policial de um lado, traficante do outro, não mexe comigo que eu não mexo contigo. Fica todo mundo na paz, todo mundo pacífico, né? Esse é o contexto. A existência de zonas de instabilidade e de ilícitos transnacionais pode provocar o transbordamento de conflitos para outros países da América do Sul. A persistência desses focos de incertezas é também elemento que justifica a prioridade à defesa do Estado, de modo a preservar os interesses nacionais, a soberania e a independência. Hoje, o que mais preocupa o Brasil é a fronteira com a Venezuela. Os refugiados. Então, o que o Brasil está fazendo? Não sei se vocês sabem. O Brasil está pegando os refugiados lá na fronteira, lá, onde eles estão invadindo lá, principalmente lá não só por Rondônia, mas por outros lugares estão conseguindo chegar e estão distribuindo eles nas cidades do país. Então, a Força Aérea Brasileira está colocando os refugiados no 6030 Hércules e estão distribuindo pelo país. Por quê? Porque as cidades lá de cima já não comportam mais receber tantos refugiados. Então, hoje, o cenário que mais preocupa o Brasil é refugiados
advindos da Venezuela. Beleza? Como consequência de sua situação geopolítica, é importante para o Brasil que se aprofunde o processo de desenvolvimento integrado e harmônico da América do Sul, que se estende naturalmente à área de defesa e segurança regionais. Só a título de curiosidade, tá, pessoal? Isso não cai em prova não, mas só a título de curiosidade. Quando se fala em Mercosul, né, que é o bloco principal econômico aqui da América do Sul, vocês sabem quais são os países que são signatários do Mercosul?